Se eu fosse colocado no Round 6, é isso que eu faria pra vencer. Na batatinha frita, eu jogaria normalmente até o final, onde eu acamparia bem na linha de chegada e empurraria as pessoas pra baixo. Claro que agora todo mundo me odiaria, então eu gritaria no meio da noite: eu já joguei esses jogos antes, e reuniria um grupo de minions pra decidir a votação de continuar o jogo ou não. Eu votaria pra encerrar os jogos e iria entrar do lado do jogador 456, que é ótimo, já que ele é o principal e o roteiro não vai matar ele. Quando sobrasse só a gente no jogo final, eu diria pra ele que dou 60% do prêmio se ele desistir. Ele desiste, eu digo que tava mentindo, o guarda atira nele e eu ganho. Se você precisar trabalhar em um local muito perigoso, compre um boneco e finja que é seu filho recém-nascido. Os ladrões geralmente ficam com dó e não vão querer te roubar. Se você perdeu o dedo em um acidente, enrole ele em um pano e coloque em um pote com gelo. Isso vai ajudar a preservar ele e eles podem reconstruir no hospital. Se você for idiota e fizer um piercing na língua, nunca namore alguém que usa aparelho. Se vocês forem se beijar, vocês podem ficar presos. Se você encontrar uma mulher dando a luz no meio da rua, não tente bancar o médico pra resolver sozinho. Ao invés disso, ligue pra ambulância enquanto dá apoio moral. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2013, um menino de 10 anos estava brincando de explorar o sótão velho na casa da sua avó. Enquanto ele andava, ele achou num canto escuro 3 caixas de madeira empoeiradas. Ele abriu a primeira e a segunda, que não tinham nada demais. Mas quando ele abriu a terceira, levou um susto. Dentro dela tinha uma múmia humana de verdade. Ele foi correndo contar pra sua avó, que explicou a situação. Acontece que o avô dele tinha viajado pro Egito nos anos 50 e trouxe essa lembrancinha sem contar pra ninguém até o menino descobrir. Se você tiver em uma prova e não tiver ideia do que escrever na resposta, faça um texto explicando que você não teve tempo pra estudar. Você vai tirar 0 mesmo assim, mas a professora não vai te achar idiota. Se você for marcar um encontro online, nunca minta sobre a sua altura. Algum dia você vai ter que encontrar a pessoa e ela vai descobrir a verdade. Se você for amarrado e jogado no trilho de um trem, não perca tempo tentando se arrastar pra fora. Ao invés disso, se concentre pra rodar e ficar alinhado com o trilho. Se você for tatuar uma frase em outro idioma, nunca confie no Google Tradutor. Ele pode traduzir errado e você vai passar vergonha. Os pais do seu amigo rico convidam você para um jantar chique. Faça isso para não passar vergonha. Silencie o seu telefone, coloque o guardanapo no colo e espere que todos sejam servidos antes de comer. Mas você tá confuso com todos esses utensílios diferentes. Lembre-se, pegue sempre de fora para dentro. Você pega o garfo e faca de salada pro primeiro prato e seu garfo e faca de jantar pro prato principal. Mas e a colher de sopa? Aparentemente você deve virar ela e pegar a comida apontando para fora. Por último, quando terminar, coloque os talheres em cima do prato e se inscreva no Universo Labs. Você tá vendendo garrafas de água a R$2 na rua, mas seu vizinho decidiu montar uma barraca do seu lado e vendê-las por R$1. Todos os seus clientes começam a comprar dele, mas você precisa voltar a vender. Você poderia esperar ele sair para fazer uma pausa e destruir a barraca, mas acabaria na cadeia. Também poderia baixar seus preços para 90 centavos, mas elas custaram 95, então você perderia dinheiro. Então você decide comprar todas as garrafas que ele vende por R$1. Seu vizinho fecha a barraca porque não tem mais garrafas para vender e você fica rico. Esses caras assaltaram um McDonald's errado. Em 2016, 2 caras da França entraram em um McDonald's armados e dispararam pro teto gritando pra todo mundo se jogar no chão. Eles exigiram que o caixa entregasse o dinheiro ou então eles iam começar a atirar nas pessoas. Depois de pegar o dinheiro, eles fugiram do local. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam com os minutos contados. Acontece que dentro daquele McDonald's tinham 3 membros da Força Especial Francesa fazendo uma pausa pro almoço. Embora eles tenham ficado em silêncio enquanto os assaltantes estavam dentro do restaurante, assim que eles saíram, eles começaram a persegui-los e rapidamente pegaram os caras. Essas são crianças geniais que conseguiram enganar o sistema. Um garoto da 6ª série tava um dia na escola quando sem querer tocou em um chiclete grudado na cadeira. Ele ficou tão irritado que perguntou à professora se poderia ser pago para tirar todos os chicletes. Ela aceitou e disse que pagaria $5 para cada um que ele tirasse. Quando ele terminou a sala, o diretor descobriu e fez uma proposta para que ele limpasse todos os chicletes do refeitório. Depois de ganhar um bom dinheiro, ele teve uma ideia genial. Começou a vender chicletes para os outros alunos. Naturalmente, as pessoas começaram a colar chicletes embaixo das mesas e ele aparecia para limpar. Ele conseguiu ganhar um bom dinheiro até proibirem a venda de chicletes. Essa foi a ideia mais burra que um país já teve. No século 17, a Inglaterra criou o imposto das janelas. A lógica era simples. Como gente rica tem casas grandes com muitas janelas e gente pobre tem casas pequenas, se eles taxassem as janelas, isso só iria atingir os ricos. O problema é que naquela época, existia muita gente pobre que morava em prédios grandes. Para não pagar o imposto, os donos mandaram tampar elas com tijolos, fazendo as pessoas viverem no escuro e sem ventilação.
Essa é a diferença entre as escolas ao redor do mundo. Primeiro tem a comida. No Brasil, os alunos comem um prato de arroz, feijão e alguma proteína. No Japão, a comida é bem normal, mas os próprios alunos usam avental e touca para servir seus colegas. Enquanto na Finlândia, eles normalmente têm duas opções de prato que incluem salada e uma bebida. Parece absurdo, mas também tem as regras. No Brasil, os alunos não podem utilizar o celular na aula e tem intervalos a cada 2 horas. No Japão, os alunos têm intervalos específicos para limpar toda a escola, incluindo os banheiros. Já na Finlândia, o celular pode ser usado se o professor permitir e eles têm pausas para descansar a cada 45 minutos. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet para ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente pra não levar uma surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. Se você sair do banho e a sua mãe tiver chamado as vizinhas pra ir em casa, ligue o chuveiro na temperatura máxima. Ele vai criar uma cortina de vapor e você vai poder passar sem ser visto. Se você estiver na escola e sem querer entrar na sala errada, não saia correndo envergonhado. Ao invés disso, finja que você veio pegar algo que esqueceu na sala. Se você estiver dormindo e acordar com uma dor imensa, acenda a luz e vasculhe a sua cama o mais rápido possível. Você pode ter sido picado por alguma coisa. Se você for comer sushi e ele não tiver gelado, não coma de jeito nenhum. Ele pode ter sido mal armazenado e pode estar com parasitas. O banco te oferece um cartão de crédito e um cartão de débito. Qual é melhor? Labs tem um cartão de crédito. Sempre que compra algo, ele não tá gastando seu próprio dinheiro, mas o dinheiro do banco. Mas tem um problema. Se no final do mês ele não puder devolver tudo que gastou ao banco, ele terá que pagar juros. Felizmente, nem tudo é ruim. E quando ele gasta dinheiro, eles lhe dão crédito caso queira comprar uma casa um dia. Por outro lado, Rafael tem um cartão de débito. E ao contrário de Labs, sempre que compra algo, ele tá gastando seu próprio dinheiro diretamente. Esse militar chinês decidiu mostrar como ele dobra esse casaco enorme. No exército, a roupa sempre deve estar perfeitamente dobrada, e se encontrarem algo amassado, o castigo envolve exercícios físicos como flexões, agachamentos, abdominais e até 10 km de corrida. Apesar de ele fazer parecer muito fácil, só depois que algumas pessoas tentaram perceberam como isso é difícil. Deixe um like se você acha que ele fez um bom trabalho. Se você estiver fazendo a barba e tiver com vontade de espirrar, tente segurar de qualquer jeito. Você pode se mexer demais e causar um acidente. Se você estiver no cinema e ver alguém gravando a tela, não tente confrontar e mostre o número da cadeira da pessoa. Isso vai ficar na gravação e os policiais vão poder identificar depois. Se você estiver saindo do metrô e a sua mochila ficar presa, não perca tempo tentando puxar ou rasgar. Apenas se concentre para tirar ela e não ser puxado junto. Se você for comprar um terno pro seu casamento, diga que é para trabalhar de garçom ao invés de dizer que é para casar. Eles cobram muito mais barato se não for para ocasiões especiais. Se você estiver andando na rua e um ladrão tentar te roubar, finja que você é louco e comece a gritar palavras em outra língua. Se o ladrão achar que você tá doente da cabeça, ele vai ficar morrendo de medo. Se você vê muito dinheiro caindo de um prédio, não pare pra pegar e saia dali o mais rápido possível. Esse é um truque usado por malfeitores para reunir várias pessoas em um lugar. Se tiver uma tempestade com muitos raios, nunca use o celular conectado à tomada. Eles podem atingir a sua casa e te dar um choque. Se você for sequestrado por um grupo de ladrões, tente ficar amigo do sequestrador. Se você ganhar a confiança dele, ele pode deixar você sair pra tomar um ar, dando uma oportunidade de escapar. Se você for um porco e for dormir na casa de algum amigo, nunca use a escova de dentes dele. Além de ser nojento, você pode pegar doenças transmitidas pela saliva. Se você estiver namorando há 3 dias, nunca compre o celular pra ela no cartão de crédito. Ela pode te largar e você vai ter que continuar pagando as parcelas. Se você for preso injustamente, não diga nenhuma palavra e apenas aceite a prisão. Qualquer reação pode ser usada contra você e se você for inocente vai ser liberado. Se você for usar o banheiro do avião, nunca aperte o botão de descarga enquanto tá sentado. Ele cria um vácuo tão forte que pode prender seu corpo. Essas são as profissões mais bizarras que existem. Primeiro, chorador profissional. Na China, essas pessoas são contratadas para comparecer a funerais e começar a chorar sem parar, dando a impressão de que a pessoa que morreu era muito amada e popular. No Japão, existem os amigos de aluguel. Eles são contratados para te acompanhar em um jantar, no shopping ou para segurar seus pertences enquanto você vai no banheiro. Próximo, testador de toboágua. Esse é responsável por testar a segurança dos tobogãs antes de serem abertos. Eles também testam a velocidade e dão uma nota pro tanto que o escorregador é divertido. Sacerdotes removeriam todos os seus órgãos internos se você morresse no Egito Antigo. Porém, eles deixariam seu coração, já que eles acreditavam que ele era essencial para a vida após a morte. Mas eles armazenariam os outros órgãos em vasos. Em seguida, seu corpo seria coberto com sal por 40 dias, o que sugava toda a umidade e impedia a decomposição. Depois, seu corpo seria envolvido em camadas de linho e selado com resina, transformando você em uma múmia. O bandido roubou o banco. Ele tinha o dinheiro, mas tinha um problema. Ele não podia simplesmente gastar
gastar essas notas ou a polícia iria perguntar de onde elas vieram. As notas sujas precisavam se tornar limpas antes dele gastar. Veja como ele foi desmascarado. Ele abriu uma pequena loja que vendia hambúrguer de verdade, mas ele mentia sobre quantos hambúrgueres eram vendidos. Ele dizia que vendeu 50, mas na verdade só tinha vendido um. Então ele adicionava todo o dinheiro roubado no caixa, fingindo que vieram da loja. Quando alguém perguntava, ele dizia que as notas vieram de lá e mostrava as provas falsas. Mas a polícia começou a encontrar algumas coisas que não batiam, e ele foi preso pelo crime de lavagem de dinheiro. O rei deu a cada menino uma semente e disse para cultivarem a melhor planta que conseguissem. Acontece que o rei já era velho e estava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Se você usar lentes de contato, nunca chegue muito perto de uma fogueira. O calor pode derreter as lentes e elas vão grudar nos seus olhos. Se você chamar sua professora de vovó na frente da sala, não diga que foi sem querer. As pessoas vão rir da sua cara. Ao invés disso, diga que viu o fantasma da sua avó que morreu. Se você estiver no meio de uma ressuscitação, não encoste na maca de jeito nenhum. O choque vai ser transmitido e vai te atingir. Se você for deixar seu carro pra lavar, sempre tire foto do painel de gasolina. Eles podem esperar você sair e pegar seu carro pra dar uma volta. Se você estiver em um banheiro perigoso e precisar fazer cocô, sempre deixe um pé pra fora da calça. Se alguém vier te atacar, você vai conseguir levantar e se defender. Se você estiver em um jantar e ficar engasgado, não tente sair em silêncio pra não passar vergonha. As pessoas morrem porque não pedem ajuda. Apenas faça o sinal universal de que tá engasgado. Se você for fazer uma declaração de amor em público, nunca escolha um restaurante que você gosta. Se você for rejeitado, você nunca mais vai querer voltar lá. Se você for viajar de avião, sempre tire uma foto da sua mala antes de embarcar. Se ela for destruída no caminho e você tiver uma prova, você pode ganhar uma mala nova.